esse tipo de comentário aqui eu tendo a refletir. Posso não levar a sério, mas pelo menos eu reflito. José Dirceu deu entrevista para o Estadão, para Vera Rosa. A jornalista que pela primeira vez na história apresentou o termo gabinete do ódio em setembro de 2019. Aí tá ali. Bolsonaro não vai sair de cena. E o bolsonarismo tem um problema para resolver, afirma Zé Dirceu. Há 4 meses de completar 80 anos, Dirceu é sempre consultado por políticos de várias matizes ideológicos, do PT ao Centrão, do MDB ao PL. Aí eu fiquei assim, né? Será que ela tá mentindo? Ou será que tem alguém do PL lá pedir conselho pro Zé Dirceu? Não sei. Sei que a matéria falou isso daí, eu fiquei pensando, né? Lembrando do PL Raiz. Não sei, né? Vai que o próprio Valdemar ainda mantém amizade com o Dirceu da época do Mensalão. Aí a entrevista tem algumas perguntas que essas respostas... Tem várias que são só lacração do Dirceu. Você tem algum conselho pra dar pra Bolsonaro? Na prisão não tem conselho nenhum, ele tem que se lascar, que ele defende isso, torturador. Aquele papo de maluco. Agora, outras respostas do Dirceu, eu fiquei pensando, né? Primeira pergunta pra ele é o seguinte, na ordem, né? Mas a primeira que eu separei. O bolsonarismo sem Bolsonaro morreu? Não. Primeiro porque Bolsonaro está aí. Ele não vai sair de cena. Isso é uma ilusão. Porque a pessoa está presa, ela sai de cena? Não necessariamente. Ainda mais que Bolsonaro tem um filho senador, um deputado, um vereador, uma esposa que quer ser senadora e outro filho também, candidato ao Senado. Ele tem um partido, o PL. Então eu não vejo assim. 2. Mas ele está perdendo apoio. O bolsonarismo não será mais maioria no país. Nós temos condições de ser maioria, fazendo alianças. Aqui o Dirceu está lidando com questão de maioria e minoria, ok, né? Os blocos que apoiam para você conseguir os 50% mais um dos votos. Você botar o PT com 20 e poucos por cento, você 30, 40 e poucos por cento, você juntar, ele está falando que o PT conseguiria isso daí, né? No cenário atual. Depois o Dirceu fala algo que, por ouvidos de muitos, possa passar batido, mas acho que vocês, em específico, tanto que a gente repete, eu acho que fica um pouco mais claro. A direita está refém do Bolsonaro e a esquerda do Lula. E olha o que o José Dirceu responde. Não. Bolsonaro lidera parte da direita. E principalmente a extrema-direita. Que existem várias direitas. E o Dirceu sabe disso. O problema da direita... E quando o José Dirceu fala direita, ele está falando do Republicanos, do MDB, do PP, do União Brasil. É direita. Temer, Ciro Nogueira, Arthur Lira, Rodrigo Maia. Essa turma, o Maia falou que é direita. Mas enfim. E daqueles que apoiam o Tarcísio como candidato, aí olha o que aqui Dirceu descreve. O establishment agrário e financeiro do país. José Dirceu não diz que o agro apoia o Tarcísio. José Dirceu não diz que o pequeno produtor, o establishment agrário. Quando você fala de establishment agrário, você está falando de quem? Marfrig, JBS, Minerva, Rubens Ometo, esses grandes conglomerados. Assim como Dirceu fala do establishment financeiro. O establishment financeiro é o quê? É o empresário? É o funcionário público que é caixa de banco? Não. Ele está falando da Faria Lima. Você vê que o Dirceu, que é um cara experiente, que tem uma leitura de cenário, ele consegue separar bem as coisas. E na hora de falar, né, ele não está generalizando tanto, ele está usando um modificador que você acaba por restringir bastante. O establishment, o regime, né, o sistema financeiro e o agro, né, o agro exportador, que às vezes eu comento, essa é a turma que apoia a direita. Aqui ele está colocando o Tarcísio, nem vou pegar essa pilha, não sei se o Tarcísio em si, mas todo mundo não percebe que tem um plano de tentar tirar Bolsonaro do jogo e emplacar um direita permitida? Então, não lê a Tarcísio, se essa for a birra, lê assim, ó. Quem que apoia a direita permitida? A Faria Lima e os campeões nacionais. É isso que o Dirceu está falando no final do dia. Os campeões nacionais da Faria Lima querem eleger uma direita permitida. Enfim, aí o problema disso daí, basicamente, né, que Bolsonaro, enfim, que o Tarcísio tenha se identificado com o bolsonarismo e com o Trump, e aí se contaminou com a rejeição de grande parte das classes médias que deram vitória a Lula em 22. Então esse aí seria o problema para essa direita. Então eles têm um problema para resolver. Eles precisam do Bolsonaro, mas não querem Bolsonaro. Nós temos um candidato em aliança. O Lula é um candidato. Então, eles têm um problema maior. Eles precisam do Bolsonaro, né? Aí é aquele processo. Descolar do Bozo, sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Depois pergunta pro Dirceu. Mas não pode aparecer um outsider? Acho improvável. Qual seria o programa dele? Leia o programa, qual o projeto, as ideias, o plano de país. O que é que ele defende? Aí fala assim, contra a polarização, né? O programa dele é contra a polarização. Você fala, cara, não existe polarização, existe politização. Ó, eu gosto dessa palavra. Aí o que é que o Dirceu diz, né? Por trás do Bolsonaro e do Lula existem ideias, concepções, valores morais, programas, realizações, fatos concretos. Por exemplo, é que ele pegou o Tarcísio de exemplo, mas bote aí o candidato da direita permitida. Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho, todos esses. O que o Tarcísio está pregando? Vender o Banco do Brasil? A Caixa? BNDES? Privatizar a Petrobras? Desvincular o salário mínimo da Previdência? Quando eu li isso, eu só pensei uma coisa. José Dirceu tá me assistindo? Porque a gente comentou sobre isso esse dia, o Tarcísio com esse discurso da desvinculação, desregulamentação e... Cara, outra. Desvinculação e desindexação. Eu falei, essas palavras na boca do Tarcísio parece que quer separar o salário mínimo, desvincular, né? O salário mínimo da Previdência. Aí o aposentado, se aumentar o salário mínimo, o aposentado não ganha aumento nenhum. E que se lasque o aposentado.
Eu comentei isso no vídeo que eu até mostrava umas postagens do... Qual é o nome do cara, rapaz? É o dono da Suno, que é uma casa de investimento. Thiago Reis, eu esqueci o nome dele agora. Que ele tava propondo reduzir em 20% as aposentadorias. O cara quer fazer uma reforma da Previdência para reduzir em 20% a tua aposentadoria das pessoas que você conhece. E você tá colocando ponto. Eu pergunto, qual é o plano aí da direita permitida? Vocês saberiam me informar? Porque de Bolsonaro, é como ele disse, tem umas ideias. Você sabe que Bolsonaro é o louco furioso. Vai bater de frente com o regime, vai lutar pela liberdade de expressão pra valer, não vai querer... Para Bolsonaro, o dinheiro tem carimbo, ou seja, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer negócios com vários países. Foi. Para Bolsonaro, o dinheiro tem carimbo, ou seja, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer negócios com vários países. Antes de, sei lá, né, se posicionar em termos diplomáticos internacionais. Ele vai comprar algumas brigas que para muitos serão desnecessárias. Apesar que Bolsonaro é a favor mesmo da segurança pública, com realizações, desde aumentar o escopo da polícia, a investir em segurança pública. Poxa, gente, vocês lembram da era Bolsonaro? Toda semana o seu perfil oficial da PRF divulgando lá apreensão, recorde de droga. Sabe, você vê que os caras tinham prazer em mostrar isso daí. Mas a direita permitida. Aí depois, pergunta pro Odisseu. Por que o senhor quer ser candidato a deputado? Eu adorei essa resposta. Normalmente eu não escuto ela da boca da direita. O Odisseu fala, porque eu posso colaborar com o partido. No caso o PT, né? Com o governo do Lula. Ele sendo reeleito, né? Eu tenho experiência, história e propostas para apresentar. O pai do pessoal, tu pergunta quer se reeleger, é aquele discurso genérico que, no fundo, tu sabe que o cara quer se eleger por causa das benesses, sabe? Porque ele quer o status de ser político. E tu olha pro Odisseu, tu fala pra esse desgraçado aqui, ele realmente vai entrar e esse cara joga em time. Esse desgraçado aqui realmente vai entrar pra ajudar o Lula. E realmente tem proposta, horríveis, mas tem. Ele tem um plano, esse desgraçado tem um plano. E depois, a jornalista pergunta pro Odisseu, né? O senhor vai coordenar o novo programa do PT para as próximas décadas? O que é que vai mudar? Aí olha o que o Odisseu disse. Que é basicamente o que eu vou tentando comentar também, ó. O mundo mudou. O mundo mudou. Há uma nova realidade geopolítica. A galera às vezes não quer entender isso. Com a exceção da China. É uma realidade. Não é um país eco qualquer. Aí quando o pessoal, você acredita nos números da economia chinesa? Gente, essa parada, você não acredita nos números? O povo tá repetindo tem mais de 10 anos. A China é uma potência econômica. Tá de brincadeira, pô. Trump tá batendo de frente aí. Tu acha que é por quê? Por nada, é? Trump tá combatendo a China porque Trump acreditou em fake news. Que na verdade a China é tudo um faz de conta. É tudo marketing. Coisa séria, pô. Trump tá batendo de frente. A questão dos BRICS. Os países do BRICS como um todo. A própria realidade do Trump. O Trump mudou o tabuleiro da geopolítica. Mudou a política externa dos Estados Unidos. E a política interna também. Esse foco na reindustrialização. A questão das tarifas para fortalecer o mercado interno. Repatriação de dinheiro, né? A mudança desse arcabouço de, basicamente, remessas internacionais de multinacionais. Coisas que no Brasil, se tu falar, vão te chamar de comunista. Ele fala também da extrema-direita. O que eu acho que ele quer falar com isso é o quê? É uma realidade hoje que existe mesmo uma direita no mundo. Soberanista, populista, mais nacionalista, seja o Orbán, seja a turma na Polônia, seja chega em Portugal, o Vox na Espanha, o partido da Le Pen na França. Cara, a direita é uma realidade, tá aí. Há também uma revolução tecnológica no mundo do trabalho. Esse é um problema que pouco se discute na direita brasileira, mas a inteligência artificial ajuda. E essa ajuda, às vezes, pode acabar trazendo desemprego. E aí? O cara que se vire? Então são problemas reais. Você vê, né? O Odisseu tá pensando. Agora imagina com as propostas que ele vai te apresentar para esses problemas. Aí depois ele fala, no Graveso do Crime Organizado, Questão Climática, é um programa que depois serve de base para a plataforma de governo também.